Efésios capítulo 4, eu quero me atentar aqui para 2, 3 versos aqui. Vamos lá. Efésios 4, 11. Ele mesmo, ele quem? Jesus. Concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Agora a razão porque ele separou esses ministérios, esses dons. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura e da plenitude de Cristo. Agora o 14. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Até aí, deixa aí, não feche de jeito nenhum. Queridos, eu vou falar algo aqui muito importante, talvez eu até repita este sermão amanhã, porque isso toda a igreja precisa ouvir. Eu vou falar sobre amadurecimento espiritual, crescimento espiritual. Eu tenho visto um bocado de cristãos, mas são muitos. Eles são cristãos verdadeiros, eles são genuínos, são sinceros, são piedosos, mas eles são imaturos. Eles vivem se envolvendo eles vivem, peraí. Eles vivem, é assim mesmo? Ficou alto aqui de repente, vai lá. Eles vivem se envolvendo em tropeços, ciladas, usando um termo mais brasileiro, vivem entrando numa fria, sempre tropeçam, caem, estão envolvidos em rolinhos, escandalozinhos, falam coisas que não devem, fazem contratos errados, com pessoas erradas, vivem o tempo todo, vivem enrolados. E qual é a causa disso? São crentes imprudentes, são salvos, mas são imprudentes, imaturos. Passam 1 ano, 2, 3, 10 de igreja e eles não se desenvolvem. E a ignorância, a imaturidade, a imprudência causa uma série de danos para eles. Então, vivem caindo em pecados infantis, se envolvendo em questões ilícitas e legítimas, estão em locais que não devem, fazendo coisa que não devem. E por que fazem? Não amadureceram, não cresceram no seu discernimento, na sua prudência, na sua ética, no seu bom senso, na sua sensatez, não amadureceram. E isso causa a eles e ao corpo de Cristo coletivo muitas dores, muito sofrimento, porque eles não sabem se conduzir. Portanto, faz-se necessário, há uma urgência no desenvolvimento espiritual deste indivíduo. Ele precisa crescer. E eu quero tratar disso com vocês, porque eu estou falando, apesar de estar sendo transmitido por todo o Brasil, a palavra é dirigida à igreja que é o pastorio, da qual sou pastor, a qual eu percebo, andando pelos corredores, visitando, convivendo com alguns irmãos, que eles necessitam de maturidade, de crescimento. Presta atenção, quando Deus nos salva, como é chamado o processo de salvar um pecador? É chamado conversão. Está perdido, morto em pecados, caminhando em um caminho de trevas que vai convergir no inferno. Aí acontece a conversão, ele é transformado
E a palavra conversão é mudança da rota. Ele é feito uma nova criatura. Da morte passou para a vida, da condenação para a salvação. Só que esse é só o primeiro passo. A vida cristã não termina com a conversão. Não é só se converter e acabou. A conversão na Bíblia é comparada a um parto, não é isso? Quem não nascer de novo não entra no céu. Então, quando nos convertemos, é como se tivéssemos nascido. Se ela é semelhante a um parto, nenhuma criança que nasce, passa 5 anos, ela continua bebê. Ela nasce, aí começa agora o processo de desenvolvimento, crescimento, amadurecimento. Assim também deve ser conosco. Após a conversão, convertemos, nascemos de novo. Agora Deus espera que haja o desenvolvimento, o crescimento, o amadurecimento espiritual. Precisamos entender, depois da conversão existe um alvo aqui na terra, para a sua igreja, e é crescer. Temos que ter esta consciência. Nós não nos convertemos e estamos aqui apenas esperando a glorificação, que é a entrada nos céus, que é a entrada na eternidade. Deus tem um propósito para a sua igreja aqui na terra, até que esse dia final chegue, a glorificação. Esse é o alvo final de Deus para nós, a entrada no céu, a glorificação. Mas enquanto esse dia não chega, o propósito de Deus para a sua igreja é que ela cresça, que ela se desenvolva espiritualmente. Você está sob esta obrigação. 1 Pedro diz, uma das cartas de Pedro diz, antes crescei na graça e no conhecimento. Então veja só, é uma ordem que a igreja cresça. E é isso que eu quero tratar neste texto de Paulo aos Efésios. Se você quer evitar problemas para si mesmo, dores, confusão, embaraços, percalços, tropeços, se você quer evitar problemas para a igreja que você serve, faz parte, você precisa amadurecer, crescer, se desenvolver. E o texto vai tratar isso. No verso 6 do capítulo 4 está escrito: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. Presta atenção na frase final. E age por meio de todos nós. Paulo diz como e com quem Deus age. Deus atua na terra. Através de quem Deus age. O texto diz, por meio de todos. Todos os cristãos. Deus usa todos os cristãos para falar na terra, para agir na terra. Ele faz por meio da igreja. Quem é a igreja? Um conjunto de membros interligados. Quem são esses? Toda a igreja, todo o corpo de Cristo. Ok? Deus usa todos, Deus age na terra através de todos. Como Ele faz isso? Aí está dos versos 7 ao 11. Através dos dons que Ele deu. Deus distribuiu dons aos cristãos. E aí você tem 4 categorias de dons. Está em Romanos 12, está em 1 Coríntios 12, está em 1 Coríntios 14 e em Efésios 4.
Então Deus age através de todos os crentes, dando dons a eles, ok? E aqui no caso, ele separa alguns dons ministeriais. De Coríntios são dons espirituais, dom de profecia, de discernimento de espírito. Aqui, dons ministeriais, ele separou uns, deu dons de evangelista, pastor, mestre, ok? Através dos dons. Dons ministeriais, ele separou para servirem na igreja. Então, o verso 11, ele mesmo separou uns para profetas, outros para apóstolos, evangelistas, pastores e mestre. Para qual fim? Deus age na terra. Sim, através de quem? Todos os cristãos. De que forma? Através dos dons que ele distribuiu. No caso aqui, os 5 dons ministeriais. Para qual fim ele separa esses ministérios? O verso 12. Com vista o aperfeiçoamento dos santos. Ele separou estes dons para aperfeiçoar. Então vamos primeiro abordar essa palavra. O que é aperfeiçoar? Tornar perfeito, moldar, crescer, desenvolver. Quem? Os santos. Os santos aqui é o conjunto de todos os salvos. É a igreja inteira. Logo aqui eu aprendo um princípio. Estes santos, a palavra santo só se aplica ao salvo. Então ele está falando com os salvos. Ué, Senhor, já não está salvo? Já. Ué, tendo sido salvos, já não acabou a obra com eles, o Senhor? Não. Agora que estão salvos, os santos, é necessário que eles se aperfeiçoem, que eles se desenvolvam, que eles cresçam. Isso que ele está dizendo. O aperfeiçoamento de todos os crentes. Então aprendemos aqui que Deus nos chama para o desenvolvimento. Entenda isso. E o desenvolvimento aqui, pelo menos em 3 áreas: doutrinariamente, moralmente e espiritualmente. Esta carta foi escrita e um dos propósitos era rogar aos cristãos de Éfeso que se desenvolvesse, que crescesse. Primeiro, doutrinariamente, você precisa, mais um pouquinho de retorno aqui, dominar a fé que você professa. Se eu fechar essas portas aqui, vamos fechar tudo, só vai sair depois de passar por uma entrevista. Tá, aí vai sentar um por um de frente para mim, eu vou perguntar, por que você crê no que você crê? Você sabe responder? Por que Jesus é o Filho de Deus e não Buda? E não Maomé? Me explique um pouco o Evangelho para mim. O que é o Evangelho? O que é a doutrina da justificação pela fé? Quem é Deus? Onde Ele mora? Do que Ele é feito? Me fale sobre a condenação eterna. Me fale sobre o príncipe das trevas. Pedro diz que temos que estar prontos para responder a razão da nossa fé. O que é a razão da nossa fé? Nosso corpo de doutrina. Então, é necessário que você cresça doutrinariamente. Segundo, é necessário que você cresça moralmente. Não dá para passar ano após ano e cair nos mesmos pecados. Você precisa dominar traços do seu caráter. Você precisa progredir na sua santificação.
crente há 2, 3, 5 anos, envolvido nas mesmas tramas, nos mesmos pecados, nas mesmas inclinações. Tem que haver um progresso no tocante às suas inclinações carnais, a ira, o orgulho, a sensualidade, a cobiça, a avareza, a inveja, o equilíbrio emocional, o caráter. Deve terminar um ano e você dizer: este ano eu sou um homem melhor do que o ano anterior, e assim sucessivamente. Agora fale para mim, eu não estou aqui, existem alguns sermões que parecem ser sermões assim, retóricos, só encher linguiça. É verdade que muitos dentre vocês, agora estou falando para vocês mesmo, não mudou nada o seu entendimento bíblico, teológico dos últimos 2 anos? E está errado. Você precisa ser uma Bíblia ambulante. Precisa entender a nossa fé. E você precisa... Pastor, oi? Então, preciso fazer uma visita na casa do fulano. O que foi? Deu problema lá. Mas de novo? Na mesma área? Faz 5 anos na igreja. Não conseguiu equilibrar esse casamento. Não conseguiu dominar aquela faculdade da mente. É possível. Tem que haver um progresso moral. E terceiro, crescimento espiritual na minha comunhão com Deus, na minha dependência de Deus e na minha independência de homens. Tem crente na igreja há 10 anos. Ai, se você não pega na mão dele ou não visita ele. Que é isso? Como é que nós vamos lidar com o anticristo, com a grande tribulação? Um apego. O que está havendo hoje no mundo é uma hipersensibilidade. Não pode falar nada para ninguém, de nenhuma forma. Fere, bloqueia, fecha coração, desvia, suicida. O que é isso? Hipersensibilidade. Ninguém tolera não, repreensão, erro, nada, nada, nada. Hipersensibilidade. Outra coisa, se por um lado tem hipersensibilidade, por outro, tem hiperdependência. Aquela carência exacerbada de outros. É uma dependência afetiva. Se não for na minha casa, não me ligar, não me responder, não estar comigo, não me bajular, não me adular, não... Que é isso? Falta de maturidade espiritual. Eu fui membro da minha primeira igreja há 7 anos. Nunca recebi uma visita de nenhum pastor em 7 anos. E de alguns irmãos foi pouquíssimos. Nunca tive problema com isso. Nunca tive. Crescimento. Aí fica aqueles crentes 10 anos, dodóizinho. Entende nada de Bíblia. Tropeça em pecados infantis. Espiritualmente, rasinhos. A palavra está ordenando. O Senhor separou dons, ministérios, e o desejo dele é o aperfeiçoamento dos salvos. Agora imagina crentes assim, quanto trabalho eles não dão, quanta dor de cabeça, era para estar tratando assuntos elevados com ele, está tratando o beabá da fé. Tem que cobrar um crente velho que ele tem que ler a Bíblia, que ele não pode ter pornografia no celular, que ele tem que ter compromisso com a igreja local e não pode faltar dos cultos, que ele tem que olhar para Cristo e não para o homem. Aí eu tenho que falar igual a Naila. Que preguiça. Mas dá uma preguiça. Mas é verdade. E vamos mais. Paulo agora vai colocar um modelo. Ele vai colocar em termos práticos o que eu estou dizendo e o padrão de crescimento
Veja o verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Primeiro ele começa aqui, até que chegamos à unidade da fé. Até que todos, a ideia aqui, veja só, a Paulo vai falar na prática agora da questão doutrinária. O que ele deseja da igreja de Éfeso? Deus quer que todos os cristãos creiam na mesma coisa, entendam a mesma coisa. Aqui ele fala de unidade doutrinária e maturidade doutrinária. Ele quer uma igreja homogênea. Esta igreja é uma igreja batista reformada, que subscreve a confissão de fé de New Hampshire, que é um derivado da confissão batista de 1689, calvinista, que crê nos 5 pontos de Calvino, nos 5 solas, e ele quer que todos entendam isso. Não entendi nada o que o pastor acabou de falar agora, meu bem. Pois é, ele quer que você entenda. Que todos cheguem, entendam sobre soteriologia, doutrina da salvação, queda, o homem caiu do seu estado original, condenação, as consequências da queda, o estado de condenação eterna, redenção, a vinda e encarnação do Filho, morrendo substitutivamente na cruz, ressuscitando ao 3º dia, assim pagando as demandas da justiça divina, possibilitando o homem de ser salvo. Deus quer que todo mundo entenda isso. Faz uns 10 anos que eu repito isso todo dia no púlpito. Unidade. Não quer que termine um culto? Você entendeu o que o presbítero Thales falou ontem, né, EBD? Eu entendi, bom, né? Eu não achei bom, não. Eu não concordo. Tem que chegar num consenso. Querem que todos entendam a mesma coisa? Escute, no mesmo grau, no mesmo nível. Ai, quando o pastor pega aquelas séries expositivas, ai, não entendo nada. Eu gosto quando ele fala assim, Deus vai abençoar todo mundo hoje. Aí eu entendo. Mas é necessário teologia para resultar na bênção. Porque veja só, a bênção, ele é fruto da fé. E a fé não vem sem compreensão. E a compreensão é a doutrina que dá. You understand? A doutrina ensinada me dá compreensão, que gera fé, e a fé produz resultados. A bênção. Agora essas fé dessas igrejas, toma posse, está amarrado, repreende, declara, faz a volta, a rosa ungida. Isso não é fé, isso é misticismo pagão, macumba branca, macumba gospel. E é pior que a outra macumba, porque a outra ainda funciona. Essa gospel não vira nada. Então veja só, Paulo fala na prática. Você tem que fazer esses jovens conhecer, esses jovens ler. Esses jovens de hoje, esses jovens são um poço de inteligência, esses meninos assimilam tudo. Fala pedir para o pai mexer no computador, o pai não sabe nem onde começa. O menino sabe abrir o computador, ele entra lá dentro e aparece na telinha. Oi, pai. Mas quando vai estudar doutrina, teologia, mas é tudo preguiçoso. Bota livro para esses meninos, ensina esses meninos. Vamos ter essa unidade doutrinária. E agora aqui Paulo explica, veja só, ele está falando que quer que a igreja cresça doutrinariamente, tenha unidade e intensidade. Agora, dentro do corpo de doutrinas, Paulo ensina qual que deve ser a maior ênfase no conhecimento que a igreja deve ter, ou no progresso doutrinário que a igreja deve ter. Veja só o verso 13 novamente. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus,
a perfeita varonilidade. Até aí. Mais brilho nessa jossa aqui. O que é isso? Então Paulo fala, eu quero unidade doutrinária. Conheça todo o corpo de doutrina. Aí de repente ele diz, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Dentro do corpo doutrinário, qual deve ser a nossa maior ênfase? Crescer, amadurecer no conhecimento do Filho de Deus, cristologia. Se tem algo que a igreja tem que dominar, e tem que desenvolver o crescimento doutrinário, é no tocante ao Filho de Deus, é crescer no conhecimento da obra de Deus, da vinda de Deus, da vinda de Cristo, da obra de Cristo, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, do governo de Cristo. Quer que nós cresçamos. Já pensou se eu fosse desses pastores? Eu sou. Escolher, vem aqui agora, fala de Cristo aqui 5 minutos para a igreja. Fala da Cristo. Fala da vinda, da obra, da morte, ressurreição. Fala do governo e da sua segunda vinda. Ele quer que nós entendamos. Pastor, calma. A Bíblia diz do cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Significa que antes de tudo ser feito, o Pai, o Filho e o Espírito já existiam. Então Deus resolve criar tudo ao invés de nada. Cria o universo com exímia perfeição. Faz o homem sua imagem e semelhança. Mas o homem peca. Aí entra em cena o Filho. Deus, para redimir o homem e o mundo, precisa enviar seu Filho. Ele se encarna e entra no espaço e no tempo, conforme Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos, ou seja, na data certa, exata, nascido de mulher, nascido sob a lei, veio Jesus. Veio como? 100% Deus e 100% homem. Ele se tornou homem sem deixar de ser Deus, união hipostática. E sendo homem, foi tentado em tudo a nossa semelhança, mas não pecou. Ao ir para a cruz, sendo tentado em tudo e não pecando, ele obedece toda a lei, cerimonial, moral, toda a lei de Moisés, cumpre toda a justiça, se tornando o único homem justo. Isso era para que, na cruz, morresse substitutivamente. E ao ser pendurado na cruz, acontece a doutrina da imputação. O que é imputação? Colocar na conta de. Na cruz, nossos pecados são colocados na conta, imputados em Cristo. Nossos pecados, dívidas e culpas são lançados sobre Ele na cruz. Só que para ir para o céu, só remover a culpa não é suficiente. É necessário mérito, justiça. Então ocorre na cruz a dupla imputação. Uma vez que o nosso pecado é lançado sobre Cristo, imputado, a justiça e o mérito que Ele recebe de ter cumprido toda a lei, toda a justiça, é imputado sobre nós, lançado sobre nós. Assim então o homem pode ser perdoado dos pecados e ser declarado no tribunal de Deus legalmente justo. Entretanto, só a morte não era suficiente, tudo estava pronto, precisava do carimbo celeste, para saber se Deus aceitou este sacrifício. Qual foi o carimbo? No terceiro dia, o Pai o ressuscita dos mortos, mostrando que concordou com o sacrifício, o reaceitou, e que ele foi suficiente para redimir o homem. Ele ressuscita, fica 40 dias aqui com os discípulos, antes de ser assunto aos céus, ele convoca eles na Galileia e dá a tarefa da grande comissão, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e sobe aos céus, no meio das nuvens com 2 anjos, e promete, do mesmo modo que me viste ir, voltarei outra vez, me vereis voltar. Cristo sobe,
senta no trono de Davi, no trono do Pai, e pega nas mãos o livro e os selos, o controle e o governo da história é dele. E quando se cumprir a evangelização do último eleito na face da terra, aquele que foi, voltará. E o resto da história você sabe. Deus quer que domina isso. Agora, Paulo, da parte teórica, doutrinária, ele vai para a parte prática. Tá, suponhamos que os Efésios estejam, entendi, chamada maturidade, desenvolvimento doutrinário, moral, espiritual, ok, mas me mostre isso na prática, qual que é o padrão, me mostra alguém para eu copiar, como é que eu tenho que ser? Eu quero ser igual aquele lá. Paulo, ok, apelou, perdeu, então vamos, eu vou para o padrão mais elevado que tem, verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, agora, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Agora ele mostra o padrão e o modelo de cristão que ele quer que nós sejamos. Ele mostra o que é crescer espiritualmente na prática. Ele mostra como me desenvolver, até que sejamos todos como Cristo. Falei besteira não. O modelo é Cristo. Paulo já mandou essa aqui na gaveta, para mostrar, gente, enquanto vocês estão batendo cabeça, tropeçando em coisas minúsculas, eu estou mostrando para vocês qual deveria ser o modelo de vida cristã, é Cristo, a parte humana, encarnada, é o tempo que ele esteve na terra, é Ele a quem vocês devem imitar. Esse é o padrão, aqui está o estilo de vida que devemos ter, é o alvo que devemos perseguir, ser como Jesus, ser iguais a Jesus, mas em que aspectos? É claro que não está falando da divindade dele, o poder onisciente, o poder de resolver, fazer milagres, não, estão falando do caráter de Jesus, a estatura moral de Jesus, a integridade de Jesus, é isso. Tudo que ele fazia, faça, a postura que ele tinha, tenha, essa é a ideia, fale como ele, haja como ele, persiga os 4 evangelhos, veja a vida de Jesus, quando eu era injustiçado, como ovelha muda, perante os tosqueadores não abria a boca, Jesus não revidava quando era ferido, veja a fidelidade de Jesus ao Pai, seja fiel como Ele, veja a integridade de Jesus, quando foi tentado por Satanás e não cedeu, seja íntegro como Ele, veja o domínio próprio dele, diante de Pilatos, e aquele alvoroço de judeu, eu pergunto a você, e nada falas? E o texto diz, e Jesus mantinha silêncio, domínio próprio, polidez, controle, Jesus, veja isso, é isso que o Senhor está dizendo, Ele é o nosso padrão, padrão de pureza, padrão de amor, misericórdia, mestre, essa mulher foi pega em adultério, a lei de Moisés manda que apedreja, tu o que dizes? Ele escrevia no chão, vai lá, tire a primeira pedra nela, quem de vós está sem pecado? Começando dos mais velhos aos mais novos, todos jogaram as pedras no chão, ele então chega na mulher, ninguém te condenou, mulher? Ninguém, eu também não te condeno,
vai, não peques mais. Misericórdia. Misericordioso com quem merecia, porque veja só podia jogar pedra quem não tinha pecado. Pergunta, Jesus tinha pecado? Então Jesus podia jogar pedra. Jogar pedra ali não é só o ato de jogar, morte por apedrejamento, Jesus podia executá-la, ele não fez. Aqui transforma as pedras em pão, mata a tua fome, caboclo. Está escrito, não só de pão viverá o homem. Copia Jesus. Esse é o modelo. Então eu dizia isso muito no começo do meu ministério, faz tempo que eu não digo, mas estou voltando a dizer. Persiga Jesus nos 4 evangelhos. Várias vezes eu já li os 4 evangelhos, só procurando Jesus, só indo atrás dele, eu só quero Jesus aqui nos evangelhos. Rapaz, olha o que ele falou aqui, olha como ele agiu aqui, vendo as ações e reações de Jesus, o comportamento dele diante dos discípulos, diante dos romanos, diante dos judeus, as falas, é encantador fazer isso. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa se fizer isso. Seguir, rastreia Jesus nos evangelhos, se fascine com ele, você não vai acreditar no que você vai ver, aí você vai entender. Agora, como eu consigo isso? Esse aperfeiçoamento, esse crescimento, não é uma opção, é uma ordem, para evitar problemas para você e para o corpo de Cristo. Pastor, dá para você ir lá na escola falar com a diretora do meu filho? Eu tenho que ir na escola falar com o diretor, porque o teu filho, minha filha, que isso? Pastor, você resolveu o problema aqui, o que foi? Eu estou ouvindo um barulho aqui em casa. Deve ser rato. E nós somos reformados, não crê que demônio fica arranhando a casa dos outros, não. Demônio tem mais o que fazer. Eles são um pouquinho mais inteligentes do que isso. Se eu ouvi um vulto, eu não vi nessa hora, estou rolando na cama lá, não vi vulto não. Você está entendendo? Como eu consigo? Vai comigo em João 15, marca aí que nós vamos voltar aí, João 15, diz assim João 15, eu sou a videira verdadeira, verso 1, e o meu pai é o agricultor. Agora atenção no 2, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Então o ramo que está nele não dá fruto, é o ímpio não convertido, que só está na igreja, é o crente nominal. Mas eu quero me atentar para a segunda parte, e todo o que dá fruto, limpa, ou a palavra é poda, para que produza mais fruto ainda. Até aí, vamos lá, presta atenção. Eu mostrei a enfermidade, eu mostrei o problema, o nosso problema, da falta de maturidade, ok? E mostrei a necessidade de desenvolver, para não ficar envolvido nos mesmos tropeços, quedas, crescimento. Mostrei o padrão do crescimento, Cristo Jesus, moral, espiritual e o que é o outro? Doutrinário. Sintomas da idade já. Doutrinário. Como eu alcanço isso? João capítulo 15, veja só, ele está falando, está construindo uma ideia ali para os discípulos, que ele é a videira, uma linguagem que Israel conhecia muito bem. Ele é a videira, e nós os ramos, ou ele é a cabeça e nós os membros. Todo ramo que está em mim dá fruto, aí ele fala, vamos usar a linguagem agrícola, todo arbusto, árvore, ou todos os pomares que dão fruto, passam por uma poda, para que deem mais fruto. A poda, a poda na árvore,
leva a árvore frutificar, dá fruto. Então toda árvore que está em mim dá fruto, o salvo, conforme Paulo escreveu, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, os salvos, toda árvore que está em mim. Fruto, crescimento, amadurecimento, santidade, conhecimento doutrinário, domínio próprio, maturidade no caráter. Isso é o fruto. Eu podo, a árvore é podada para que dê mais fruto. Para que ele, veja só, fruto, a conversão inicial. Mais fruto, o desenvolvimento. O que eu estou dizendo até agora. Agora, qual é o meio de extrair desse ramo mais fruto? O desenvolvimento. A poda. O que é a poda? O discipulado. Foi o tema de um dos meus devocionais essa semana. O discipulado, o que eu estou vendo? Esta falta de maturidade em uns crentes, essa estagnação moral, doutrinária, espiritual de muitos crentes, essa falta de desenvolvimento, é fruto da falta do discipulado, da poda, da disciplina, de se sujeitar à poda divina. É fruto de crentes acomodados, estacionados. Por isso que não há fruto. A poda é o discipulado. O que é o discipulado? É o discípulo se sujeitar a um treinamento, a uma disciplina, a correção, a exortação, ao aconselhamento, ao estudo. Então isso vai desenvolver. E nós não vamos ver crentes infantis depois de anos. O que é se discipular? Da poda, que vai desenvolver o crescimento que Paulo está pedindo aos Efésios. Existem 3 tipos de discipulado: o discipulado pessoal, o discipulado coletivo e o discipulado individual. 3 tipos de poda que você tem que sujeitar, que eu me sujeitei a vida inteira. Tales, Tiago, Cunha, que são os homens fortes, espirituais, e outras mulheres, outros irmãos, que não ficam um ano. Você pegar o conhecimento do Tales desse ano é maior que o ano passado, o do Tiago é maior, o do Cunha, do Danilo é muito maior. O progresso no caráter, o avanço na piedade, o domínio das emoções, a integridade moral, o testemunho na sociedade, ele vem avançando. Por quê? Porque se sujeita aos 3 tipos de discipulado. Primeiro, discipulado pessoal. Este é feito por você mesmo. É um investimento que você faz em você mesmo. Aquela hora eu tinha pedido um pouquinho de retorno no lapela, agora pode ser nesse aqui que eu estou começando a ficar rouco. O investimento que você faz em você mesmo. Esse é o chamado autodiscipulado. É o tempo que você investe com as Escrituras, a fim de adquirir para si próprio conhecimento, santificação, correção. É o tempo que você investe em oração, para que através da oração o Espírito de Deus te encha, te ilumine, te santifique. É o que está em Esdras 7:10. Olha só o autodiscipulado, o discipulado pessoal. E Esdras colocou no seu coração em aprender a lei do Senhor, aplicar e ensinar. O autodiscipulado. Ele mesmo. Ele gastou tempo com ele. Por que crentes tropeçam? Se eu mandar abrir Naum agora, vai dar taquicardia, é perigoso, tem que ter ambulância. Abre Naum! Não. Abacuque, meu Deus do céu, o que é isso? Miqueias. Ai. Sofonias. Onde está esse troço? Sangue de Jesus. Explica para mim Romanos 7, então.
O que Paulo está falando ali? Romanos 7, eu achei que até o 6. Não, isso aí é Efésios. Romanos vai até o 14. Aplica. Ali, ó, um monte de livro ali, tudo barato. Todo mês você compra 1, 2. Você compra, né? Eu sei que você compra. Deixa eu ver tua Bíblia, toda rabiscada, cheia de anotações, referências, que vão se interligando uma na outra e vão fazendo amarrações que passam para o novo, velho, as cartas de Paulo e convergem lá no Apocalipse. Desculpa. O autodiscipulado. Porque isso não tem como você gastar 1, 2 horas com a Bíblia e não produzir nada. A Bíblia é uma espada, é um espelho, é uma tocha, é água, é pão, é luz. Ela causa um efeito em nós, ela esculpe o nosso caráter. Esse é o discipulado pessoal. Por quê? Não tem progresso na igreja? Pouco tempo investido em si próprio. É muito correria, pastor, ganhar dinheiro, ao invés de estar ganhando alma, ganhando dinheiro. Tem tempo para orar, tem tempo para ler, livro é muito chato. Segundo, o discipulado coletivo. É aquele que ocorre no ambiente da igreja local. É o culto público onde eu sou ministrado, onde eu aprendo, onde eu estou diante da exposição bíblica. É o culto da oração onde eu estou orando com os irmãos. É a escola bíblica dominical, que são aulas gratuitas de teologia. Eu tenho dificuldade em interpretar, porque é escrito numa linguagem acadêmica. Vem aqui na EBD. É o que está em Atos 2, o discipulado coletivo, Atos 2, 42. Vai falar como era o estilo de vida da igreja primitiva. E perseveravam na comunhão, na oração, no partir do pão e na doutrina dos apóstolos. Aquilo está falando comunhão, oração, comunhão, koinonia, oração, koinonia, ou seja, a convivência social, era conjunta. Oração, era oração comunitária. Partir do pão, culto público, fala de ceia, doutrina dos apóstolos, estudo bíblico, pregação, exposição, tudo em comunhão. E a Bíblia diz que perseveravam. Crescimento. E terceiro, o discipulado individual. O que é o discipulado individual? Estou falando, a poda. O que é a poda? Para eu produzir o que Paulo está pedindo aos Efésios. Desenvolvimento. Qual que é a poda? Discipulado. Pessoal, coletivo. O individual é caminhar com alguém que sabe mais que você, é ter alguém que ensine você, alguém que cobre você, alguém que repreenda você, alguém que discipule você. E não é só ter alguém não, é você se sujeitar, porque tem gente que não gosta. Quem é ele para me falar aquilo? Eu sou o pastor Paulo, seu pastor. Eu não posso falar? Não vou chegar, vem cá. Você está andando igual uma marmota. Sim, bem delicado, né? Claro que eu vou falar isso para homem, né? Para moça eu vou falar assim, filha, você está quase uma princesa, mas não está uma princesa. Discipulado, Atos 8. Eunuco estava lendo Isaías 53. Filipe aparece, senta na carruagem. Entendes o que lê? Como eu posso entender se ninguém me explicar? E começando pelo profeta, expunha Jesus em toda a escritura. Discipulou o eunuco. O discipulado foi tão bom, que o eunuco falou, ali tem água, o que me impede de ser batizado? Filipe, é lícito se crer de todo o seu coração? Eu creio. Batizou. O melhor discipulado, um discipulado de ganhar uma alma. Discipulado individual. Quem caminha com você? Você pede orientações para um obreiro, um oficial, um presbítero, um diácono, um pastor, uma irmã piedosa da igreja, que não precisa ser um oficial. Você abre com ela, confessa pecado, você pesta conta, você baixa a cabeça e fala, senta aqui. Isso tudo é a poda. É a poda. Por que que nós temos entre
Por que nós temos no nosso meio cristãos imprudentes, infantis, imaturos, envolvidos em um monte de problemas e caindo e tropeçando em coisas infantis? O próprio coração, o tal do coração, tinha que fazer uma série do coração, porque que é isso? Gente que você olha assim, te olha, você fala, esse coração já era. E aí, tá bom, irmão? Paz? Paz. Nossa, Deus do céu. Aprender a guardar o coração, pastorear o próprio coração. Tá, discipulado. E qual é a razão? Por que Paulo pede isso? Olha que coisa boa. Tá, eu já estou salvo. Por que se exige que eu amadureça? Que eu me desenvolva? Vamos voltar para Efésios e a gente termina a pregação. Efésios 4. Qual a razão desse crescimento? Por que Paulo exige? Efésios 4. São duas razões que Paulo coloca aqui. Duas razões. Uma para proteger a igreja e a outra para ajudar a igreja. Uma é negativa. Por que Paulo exige que vocês cresçam? Para proteger a igreja. Proteger de quem? De vocês mesmos. E a segunda razão, para ajudar a igreja. Quem vai ajudar? Eu mesmo. Então vamos lá. Primeiro, para proteger a igreja, verso 14. Porque ele está lá no 12, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o crescimento de Cristo, né, verso 13, agora no 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor de todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias que conduzem ao erro. Paulo está dizendo assim, ó, entre outras palavras, é para vocês parar de dar trabalho, para não ser meninos inconstantes. O que é menino inconstante? Pai, eu quero carro, eu quero carrinho, quero carrinho, quero carrinho, quero carrinho. Você dá o carrinho, no outro dia o carrinho está jogado. Filho, o carrinho, não quero mais o carrinho, quero mais o carrinho. Agora eu quero bola, mas eu não quero carrinho, não, agora eu quero bola. Constante. Menino, típico do menino. Então Paulo está dizendo, eu quero isso, para que vocês não sejam meninos. O que é um menino? Menino é lambão, menino é preguiçoso, menino é inconsequente, menino é inconstante, menino estraga as coisas, menino compromete o pai, menino compromete a mãe, menino vai tudo errado, menino tem malícia. É isso que ele está falando para os Efésios. São meninos. Eu quero que vocês se aperfeiçoem, para que vocês não sejam inconstantes, não prejudiquem a igreja, não sobrecarreguem os oficiais para tratar de coisas infantis que vocês mesmos poderiam resolver. Essa é a ideia. Vocês não causam dano à igreja por causa da infantilidade. Essa é a razão, para que não sejam como meninos, para proteger a igreja. Segundo, para ajudar a igreja, verso 12, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, a cláusula de propósito, o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Para que Paulo quer que vocês se desenvolvem? Para vocês trabalharem no corpo de Cristo, para vocês serem úteis, para vocês desenvolverem o chamado de vocês. Quero o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para que eles estejam aptos, qualificados para servirem, para serem pregadores, diáconos, para serem mestres, teólogos, missionários, intercessores, mulheres honestas e íntegras que ensinem as mais novas, mantenedores, referências de casamento, referências financeiras. É isso, para trabalhar para o reino. E o texto diz ainda, para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo. Corpo, o que é o corpo aqui? A igreja de Éfeso, a Aliança do Calvário. O que é edificação? Essa igreja se torna sólida, homogênea, madura, santa, coesa, para não ser uma igreja dislexa. Imagina, se
a igreja comparada ao corpo humano, Deus não quer ver um corpo com a mão mais comprida que a outra, um olho maior, sabe? Parece o cadeirudo daquela novela lá. Deus quer simetria. E ele vai acontecer através disso. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a edificação do corpo. Irmãos, é uma ordem. Vai trazer benefício e vai impedir o malefício. Como eu consigo? Vai para a poda. Negócio de só pizza, Netflix, não. Rala, meu irmão. Discipulado pessoal. Invista no seu crescimento pessoal. Discipulado coletivo. Se envolva com a comunidade. Discipulado individual. Peça ajuda a alguém mais maduro que você. Vamos fechar os olhos, vamos curvar a cabeça.